Vamos falar sobre edição de imagens. Nesta aula, vamos explorar algumas dicas simples e eficazes para editar suas fotos. E eu começo dizendo que a edição inicia no momento da captura da imagem. Na aula passada, vimos a importância da composição, então observe cada detalhe que irá aparecer na sua imagem, para que na hora da edição você tenha o menos trabalho possível. Não deixe para corrigir tudo na hora que você for editar suas imagens. Mas antes de mergulharmos nesse universo da edição, vale lembrar que as cores têm um papel fundamental na fotografia e na edição. Um estudo profundo sobre cores é essencial para quem busca ser profissional nessa área. É importante mensurar que o nome dos atributos nos apps modificam bastante de app para app. Por exemplo, tem app que está escrito temperatura e no outro app está escrito calor. É basicamente a mesma função, só nomenclaturas diferentes. Mas quando você for aplicar a propriedade, ela vai estabelecer o mesmo processo na imagem. Isso também ocorre, por exemplo, com o branco, que fica junto com realce, exposição, preto com sombras, nitidez com ruído, com estrutura e assim por diante. Essa variação de nomenclatura é normal de app para app, mas a característica de aplicação é a mesma, ou seja, cada efeito vai agir exatamente da mesma forma. Por mais que num app esteja escrito temperatura ou calor, na hora que você for aplicar o recurso, ele vai ter a mesma finalidade. Como falei antes, há vários apps de edição de imagens disponíveis. Talvez você já tenha o seu preferido. Eu escolhi este aqui porque me permite usar a tela deitada, ou seja, no formato 16:9. E assim vocês visualizam melhor a atuação dos parâmetros de edição. Eu fiz essa foto no modo automático justamente para podermos trabalhar ela na edição. Mas antes, eu vou fazer um pequeno resumo de alguns parâmetros para que vocês possam compreender melhor, começando pelo brilho. O brilho, ele escurece ou clareia toda a imagem. O contraste, ele aumenta ou diminui a diferença entre as áreas escuras e as áreas claras. A saturação, ela aumenta ou diminui a vibração das cores. O ambiente, ele corrige o contraste e saturação de forma simultânea. Os realces, eles escurecem ou clareiam só as partes mais claras da foto. Já as sombras fazem o oposto, elas escurecem ou clareiam somente as partes com sombra da foto. Calor ou temperatura. Geralmente aparece uma dessas duas nomenclaturas. Ela ajusta a imagem para os tons mais frios, que são os azulados, ou para os mais quentes, que são os alaranjados. A estrutura, ela acentua as texturas, aumenta a divisão entre os objetos ou elementos da imagem. É possível valorizar mais as sombras e os realces, dando uma definição melhor. A nitidez, como o próprio nome já diz, é para deixar os objetos mais nítidos. A dica é usá-la com bastante moderação, porque se exagerar demais, vai trazer muito ruído, vai ficar com aquele aspecto granulado. Eu fiz essa imagem aqui no modo automático justamente para a gente poder trabalhar ela na edição. Observe que ela está muito clara por inteiro, não tem muita definição. E o nosso objetivo com essa edição aqui é deixar um pouco mais nítido as nuvens, dar um pouco mais de coloração para que fique o céu e o mar um pouco mais definidos e o assunto aqui possa estar num ambiente mais colorizado. Eu vou fazer uma edição onde eu vou exagerar um pouco nos parâmetros, justamente para que vocês possam entender melhor, tá ok? Aqui nós temos uma série de comandos para mexer nessa imagem. Cada app vai ter as suas particularidades, mas vamos nos atentar aos parâmetros principais, começando aqui pelo brilho. Eu vou clicar no mouse e arrastar para um lado, arrastar para o outro e observe como vai estar mexendo no brilho. Vou clicar no mouse e colocar no contraste. Lembrando que o contraste ele aumenta e ele diminui, né, a diferença entre o claro e o escuro. Então, para cá, olha como é que ele atua, e para cá, olha como ele atua. Então, eu vou dar um pouco de contraste aqui. Está sendo difícil dar contraste porque está tudo muito claro. Então, eu vou mexer aqui na atmosfera da foto, que é justamente aquela parte lá da estrutura também. Observem como ela já me dá mais nuvens aqui, ela já consegue me dar mais aspectos. E começa a aparecer uma corzinha aqui, tá? A gente viu agora há pouco a estrutura, certo? Então vamos lá, dar um OK aqui no cantinho. Vamos aqui em detalhes, porque tem aqui a estrutura, tá? Aqui nós temos estrutura em nitidez. Eu vou mexer mais na estrutura. Olha o que a estrutura vai fazer. Ela vai acentuar essa diferença aqui dos elementos.
Lembra que a estrutura ela acentua as texturas, ela aumenta essa divisão. Observe que já aparece um pouco mais do céu e das nuvens. Vou dar o OK. Agora que eu já acentuei um pouco mais, vamos voltar lá no contraste e ver se a gente já consegue aumentar ele. Olha, como ele já atua mais. Agora há pouco ele não estava atuando tanto. Certo? Eu vou exagerar um pouco só para vocês verem exatamente como é que vai atuar. Pronto, já temos mais definição. Agora, lembra que a gente falou sobre a questão do calor e da temperatura? Que o mais frio deixa mais azulado? E como o céu é azulado, eu vou colocar a temperatura. Tá? Aqui o parâmetro está escrito como calor, mas lembra que é a mesma coisa? E aqui, olha, quando eu coloco para cá fica muito azulado e para cá já fica mais alaranjado. Então, vou deixar mais ou menos aqui. Dá o OK. Nesse app, a gente tem aqui essa opção de seletivo, tá? Que ela permite que você vá atuar em uma área da imagem. Eu vou clicar aqui para dar um zoom, tá? Vou criar um ponto aqui. Pronto. Aí quando eu crio esse ponto, ele me habilita 4 opções: o brilho, o contraste, a saturação e a estrutura. Eu vou mexer primeiro na saturação, porque eu quero mais azul. Observe se eu tirar toda a saturação como vai ficando preto e branco. Lembra que a saturação ela aumenta ou diminui a vibração das cores? Então vamos aumentando para que esse azul fique mais forte ainda. E aqui também tem estrutura nessa opção, então eu vou pegar aqui e também mexer nessa estrutura. Observem como já vai ficando bem mais nítido, certo? Aqui no navio não aparece muito, né? Mas ele tem um pouco de verde aqui. Eu vou acentuar um pouco desse verde dele. Vou dar um pouco de saturação também. Observe como é que o verde trabalha. Só para ficar mais destacado. Dá o OK. Olha como a imagem estava. Isso aqui é o antes e depois. Certo? Vamos mexer mais em alguns parâmetros. Vou voltar para cá, para os ajustes. Vou dar um pouco mais de saturação. No geral. Mexer novamente aqui nessa atmosfera. O realce bem pouquinho. A sombra, olha como eu posso deixar mais claro e mais escuro. Eu vou deixar a sombra mais ou menos aqui. Calor, acho que aqui já tá bom. Pronto. Olha nossa imagem, como era antes e como ficou depois. Agora o meu conselho é que você não use a edição como muleta. Há pessoas que querem resolver tudo na edição. Por exemplo, a pessoa está ali fotografando o modelo e de repente percebe que tem um copo plástico ali do lado e a pessoa pensa, vou tirar no Photoshop. Por que não tirar logo ali? Por que não limpar logo a cena? Use a edição apenas para correção, para ajeitar aqui uma questão de luz, uma questão ali de enquadramento. A edição é para isso, a não ser que você for fazer uma foto conceitual, algo mais artístico, aí tudo bem, aí pode explorar bastante a edição. Outro ponto delicado, e aí vai um pouco da minha opinião particular, é não carregar muito nos filtros, porque fica uma coisa assim muito artificial às vezes. Às vezes a pessoa exagera muito na questão da pele, que ela fica artificial, fica igual uma pele de boneca. A nossa pele tem poros, tem pelos, então tente manter a textura. Lógico, faça a limpeza que você acha que deva fazer, mas tente fazer com que ela fique o mais natural possível. E não esqueça, uma boa edição começa logo no momento da captura, no momento que você se posiciona com seu celular e clica. Gostaram? Esse conjunto de acessórios aqui é um dos meus xodós. A pegada ergonômica fica parecida com uma câmera profissional, e eu que venho da fotografia gosto muito disso. E os acessórios servem justamente para facilitar a captura das imagens, nos dão outras possibilidades, e eu vou mostrar para vocês não somente esses aqui, como muitos outros. Mas esse é um assunto para a próxima aula. Te vejo lá e até mais ver.